Em 2024, o Mercado Pago processou mais de 200 bilhões de dólares em pagamentos na América Latina. Boa parte desse dinheiro não passa por bancos tradicionais, passa pelo próprio Mercado Livre. Isso levanta uma pergunta que cada vez mais gente no mercado financeiro está fazendo. O Mercado Livre ainda é apenas um marketplace ou está se tornando um banco? Porque hoje uma parte cada vez mais importante do negócio não está na venda do produto, mas em tudo que acontece com o dinheiro depois da compra. Pagamentos, créditos, carteira digital, investimentos, antecipação e análise de dados. Esse movimento não fala só de uma empresa, ele revela uma mudança muito maior no mercado financeiro e no papel das plataformas digitais dentro da economia. É isso que a gente vai analisar agora. O crescimento do mercado pago não pode ser visto apenas como uma diversificação de produtos financeiros. O que aconteceu ali foi uma mudança estrutural dentro do modelo de negócio do Mercado Livre. Para ter uma ideia do tamanho disso, em 2024 o Mercado Pago processou mais de 200 bilhões de dólares em volume total de pagamentos na América Latina. A plataforma já possui mais de 50 milhões de usuários ativos e se tornou uma das maiores operações financeiras digitais da região. E é claro que tudo isso não surgiu por acaso. O Mercado Livre entendeu que, se continuasse dependendo do sistema financeiro tradicional para processar pagamentos, financiar vendedores e organizar o fluxo da operação, ele até poderia crescer em volume, mas deixaria margem, dados e relacionamento financeiro nas mãos de terceiros. Durante muito tempo, vender era uma coisa e operar financeiramente era outra. A empresa fazia a venda, organizava a entrega e gerava experiência de compra. Mas quem controla o pagamento, o crédito, o recebimento e boa parte da inteligência financeira da jornada eram os bancos ou intermediários. Isso significa que o dinheiro passava pela operação, mas o valor estratégico desse fluxo ficava com outros players. Foi essa lógica que o Mercado Livre começou a inverter. Quando o mercado pago ganha protagonismo, o dinheiro passa a ser um ativo estratégico, o que muda completamente a dinâmica do negócio. Imagina um vendedor dentro do marketplace. Antes ele vendia um produto e recebia o pagamento. Agora, esse mesmo vendedor pode receber dentro da carteira do Mercado Pago, antecipar valores, acessar crédito com base no histórico de vendas, movimentar saldo dentro do ecossistema e pagar fornecedores ou contas, sem sair da plataforma. Assim, o Mercado Livre ganha duas vezes, quando a venda acontece e quando o dinheiro circula dentro do ambiente que ele mesmo controla. Isso gera três vantagens estratégicas muito boas. A primeira é margem. Parte do valor que antes iria para bancos adquirentes intermediários passa a ser capturado pela própria plataforma. A segunda é recorrência. Quando mais vendedores e consumidores utilizam a estrutura financeira da plataforma, maior a permanência dentro do ecossistema. A terceira é dado, e esse talvez seja o ativo mais poderoso de todos, porque quando a empresa controla pagamentos, recebimento, crédito e comportamento internacional, ela passa a entender melhor o perfil de consumo, o risco de crédito, a frequência de compra e a necessidade de capital de cada usuário. Isso permite decisões muito mais inteligentes sobre limite, oferta, retenção e crescimento. Mas o curioso é que quando a gente olha para o Mercado Livre, hoje, parece que ele decidiu virar uma fintech da noite para o dia. Só que na verdade aconteceu o contrário. O modelo de marketplace praticamente empurra empresas para esse caminho. Porque quando milhões de transações passam pela sua plataforma todos os dias, controlar esse fluxo se torna um caminho natural das coisas e, claro, uma vantagem estratégica. E esse movimento não acontece só no Mercado Livre. Outras empresas também percebem exatamente essa lógica, como é o caso da C&A, que criou a C&A Pay e passou a controlar parte da relação financeira com os próprios clientes. A gente analisou esse case em um vídeo completo aqui no canal, mostrando como o controle do pagamento pode virar margem, fidelização e dados estratégicos para a empresa. Se você quiser entender melhor esse movimento, vale muito a pena assistir. Esse tipo de estratégia também apareceu em outro caso interessante do varejo brasileiro. O Carrefour, por exemplo, criou o próprio banco e hoje opera uma das maiores carteiras de crédito do varejo do país. Nesse caso, pagamentos de crédito viraram uma das principais fontes de receita da operação. Inclusive, nós analisamos esse case em outro vídeo aqui no canal, mostrando como o Carrefour estruturou essa estratégia. O crescimento do mercado pago também revela um problema estrutural da economia brasileira. O sistema financeiro sempre foi caro, concentrado e pouco acessível para boa parte da população e das empresas. Segundo dados do Banco Central, durante décadas, os 5 maiores bancos concentraram mais de 80% do crédito do país. Nesse cenário, empresas que convivem diariamente com grandes volumes de transações começaram a perceber uma coisa simples. Se o dinheiro já passa pela operação, por que não estruturar parte da infraestrutura financeira dentro do próprio ecossistema? É exatamente assim que começa a fintechização de marketplaces, varejistas e plataformas digitais. Porque controlar o fluxo financeiro virou uma necessidade estratégica. Existe uma impressão comum quando a gente analisa cases como o do Mercado Livre. A ideia de que só empresas gigantes conseguem controlar pagamentos, créditos e fluxo financeiro dentro da própria operação. Mas na realidade,
o fator decisivo não é o tamanho da empresa, é a infraestrutura que está por trás dessa operação. Porque para que o dinheiro circule com segurança, controle e escala, existe uma camada tecnológica que sustenta tudo isso. Adquirência, Pix, split de pagamentos, contas digitais, APIs de integração, conciliação financeira, é essa estrutura que sustenta operações financeiras modernas. E é exatamente nesse nível que a Paytime atua. Enquanto o case do Mercado Livre mostra o que aconteceu quando a empresa assume o controle da própria camada financeira, a Paytime viabiliza infraestrutura para que outras empresas também possam operar pagamentos, organizar fluxo financeiro e capturar mais valor dentro da própria operação. Não para virar banco tradicional, mas para deixar de depender completamente de terceiros em uma parte estratégica do negócio. Então, o Mercado Livre está virando banco? Talvez essa nem seja a pergunta mais interessante. O que esse case realmente mostra é outra coisa. Em uma economia cada vez mais digital, quem controla o fluxo financeiro passa a ocupar uma posição estratégica dentro do mercado. Quando uma empresa domina pagamentos, créditos, dados e relacionamento financeiro, ela está construindo vantagem competitiva. Foi exatamente isso que o Mercado Livre fez com o Mercado Pago. O dinheiro que já circulava dentro da operação virou margem, dados, recorrência e uma nova camada de crescimento para o negócio. E esse movimento provavelmente não termina aqui. Cada vez mais empresas estão percebendo que controlar o fluxo financeiro pode mudar completamente a dinâmica de um mercado. Agora eu quero saber a sua opinião. O avanço do Mercado Pago representa mais eficiência para o sistema financeiro ou mais concentração de poder nas mãos de poucas plataformas? Escreve aqui nos comentários. Esse tipo de análise te ajuda a entender melhor para onde o mercado de pagamentos está caminhando. Se inscreve no canal da Paytime para acompanhar os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo.